Olá! Nesse vídeo você vai conhecer a principal personagem do Maurício de Souza. Já deixa seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal e vamos ver um verdadeiro documentário desde a criação da Mônica até os dias de hoje. Mônica é a protagonista dos personagens do Maurício de Souza. Junto com Cebolinha, Cascão, Magali e atualmente a Milena, fazem parte do núcleo principal da turma da Mônica. Apesar de dispensar apresentações, é bom lembrar que ela é forte, tem como marca registrada o seu coelho de pelúcia azul, chamado Sansão, e o seu vestido vermelho. Ela vive sendo azucrinada pelos meninos por ser baixinha, dentuça e gorducha, e resolve esse problema dando suas famosas coelhadas. Mas como a Mônica surgiu? Por que se tornou a protagonista? Como o Maurício conseguiu fazer a personagem durar tantos anos? Vamos voltar lá no início da carreira do Maurício e entender tudo década por década. Tudo começa no início dos anos 60, quando Maurício de Souza fazia tiras para jornais. Sua primeira tira publicada foi essa do Bidu, em julho de 1959, mas a partir de dezembro desse mesmo ano, ele passou a publicar tiras todos os dias na Folha da Tarde, atual Folha de São Paulo. Só que nessa época, ele tinha apenas dois personagens, o Bidu e o Franjinha. Dentro das tiras desta dupla foram surgindo outros personagens, como Titi, Manezinho, Jeremias, Humberto e o Cebolinha. Mas em 1961, Maurício saiu da Folha, isso porque, na época, ele participou de uma associação que buscava mais direitos para os desenhistas, que não tinham nenhum reconhecimento, e com isso ele foi taxado de comunista pela imprensa, e acabou sendo demitido do jornal, não podendo publicar suas tiras em nenhum jornal da capital de São Paulo. Por sorte, isso não durou muito. Em janeiro de 1963, a nova direção da Folha ligou para o Maurício pedindo que ele voltasse a publicar suas tiras no jornal. Além disso, eles queriam começar um novo projeto, a Folhinha de São Paulo, que seria uma espécie de jornal para crianças utilizando os personagens do Maurício. Claro que ele ficou muito feliz com o convite, e assim, no dia 11 de fevereiro de 1963, lá no rodapé da Folha de São Paulo, vinha um anúncio escrito: "Eles chegam hoje", mostrando vários personagens tão conhecidos pelo público. Quer dizer, quem era aquela menina ranzinza de vestido e com coelho na mão? Sim, essa era a Mônica, que estreou antes mesmo da publicação da sua primeira tira. Nessa época, Maurício havia alugado um pequeno estúdio em Mogi das Cruzes para fazer suas tiras. Toda quinta-feira, ele pegava o trem em Mogi e levava o lote semanal de tiras para a Folha. Um dia, um de seus amigos de lá perguntou se o Maurício era misógino, já que suas tiras não tinha uma mulher. Maurício não sabia o que significava aquilo e descobriu que misógino é quem tem repulsa com mulheres. E daí alguém na redação falou: cadê as meninas, cadê as mulheres na sua história? Você tem medo de mulher? Não sabe fazer história de mulher? Daí eu me peguei com a triste realidade, realmente eu não sabia. Ai, meu Deus. Eu não sabia, nossa, como é que é? Como é que eu vou pôr um personagem mulher? Como é que pensa uma mulher? Eis que depois de um jantar na sua casa, ele pegou a prancheta para desenhar e estava difícil de concentrar, pois a Mônica tinha 2 anos e meio e não parava quieta, ficava fazendo birra, correndo atrás de suas irmãs com o coelho de pelúcia amarelo que tinha ganhado do seu pai. E uma de suas irmãs tinha cortado seu cabelo de forma com que ficassem parecendo alguns cachos de banana. Foi ali que nasceu a inspiração para a criação da Mônica. Apesar dela ter dado as caras em fevereiro, a sua primeira tira foi publicada quase um mês depois. Eis que no dia 3 de março de 1963 estreava a Mônica, na tira número 18 do Cebolinha. Nessa tira, o Cebolinha tenta andar no meio fio, querendo saber quantos quilômetros ele consegue andar assim. Eis que se depara com uma garotinha ranzinza, manda ela sair da frente, toma uma coelhada e no final descobre como as mulheres conseguem desequilibrar um homem. E assim, aos poucos, a Mônica ia dando as caras nas tiras, tendo raras aparições. Tinha mês que ela nem aparecia nas tiras. Era apenas uma personagem secundária para fazer piadinhas usando a sua força. E vocês já ouviram aquela história de que a Mônica foi irmã do Zé Luiz por um tempo? Pois essa tira foi modificada para isso acontecer. A segunda aparição da Mônica foi em 10 de março de 1963. Nela, o Zé Luiz diz que ali está vindo a nova vizinha briguenta dele. O Cebolinha diz que vai dar um apertão nela, mas quem leva um apertão é ele mesmo. No ano seguinte, essa tira foi republicada na Folhinha, no dia 6 de setembro, e Maurício mudou a fala do vizinha para irmãzinha. Talvez aí foi a tentativa de fazer com que eles fossem irmãos, mas logo em seguida isso foi abandonado. Uma coisa sensacional das tiras do Cebolinha dessa época é que sempre apareciam personagens com alguma característica peculiar para contracenar com ele. Muitos tiveram apenas uma aparição, mas a Mônica agradou tanto o público que passou a aparecer em cada vez mais tiras. Tanto é que logo perdeu seus sapatos. O Maurício desenhava com tanta pressa para dar tempo de publicar as tiras, que fazia as pernas junto com os pés e esquecia de fechar o sapato dos personagens. Por isso que os pés da Mônica são assim até hoje, sem dedos. Naquela época nasceu o Titi, nasceu o Manezinho, nasceu o Jeremias, todos de sapato. Daí comecei a desenhar feito louco, criar outros personagens, criar piteco, criar astronauta e tudo mais. Eu já não tinha tempo de fazer mais nada. Daí foi nessa época que eu criei a Mônica, Cascão,
a Magali sem tempo de desenhar sapato. Por ter agradado tanto público, a Mônica foi ganhando cada vez mais espaço não só nas tiras, mas na Folhinha de São Paulo também. A Folhinha foi lançada em setembro de 1963, mas a Mônica só deu as caras na capa da Folhinha em dezembro. Foi também na Folhinha que Maurício divulgou a foto da sua filha Mônica, que serviu de inspiração para a personagem. Mas ela só teve história na Folhinha de São Paulo no dia 6 de setembro de 1964, com um compilado de tiras que já haviam sido publicadas na Folha. Nessa mesma data, ela contracenou com os outros personagens para comemorar o primeiro ano de aniversário do jornalzinho. Paralela à Folhinha de São Paulo, Maurício criou o Jornalzinho da Mônica, que era distribuído aos outros jornais, o que aumentava mais ainda o sucesso da personagem pelo país, indo além de São Paulo. O sucesso da Mônica foi tão grande que em 1965, Maurício de Souza foi no programa da Hebe dar uma entrevista junto com sua filha Mônica, que na época estava com 5 anos. Nesse dia, a Mônica ganhou um coelhinho azul da apresentadora, definindo a marca registrada da personagem. Outra coisa que ajudou muito na popularidade da Mônica é que no final dos anos 60 ela passou a contracenar com o Jotalhão nas propagandas da Sica. Tem um vídeo completo no canal sobre isso, mas em resumo, Maurício fez uma tira com a Mônica puxando a tromba do Jotalhão, confundindo com o extrato elefante. Essa tira fez tanto sucesso que foi refeita de forma animada. Oh, Mônica, você tem mesmo certeza que devo ir? Claro, mamãe pediu o elefante da Sica. Então produziram diversas propagandas com a Mônica e os outros personagens do Maurício, alavancando ainda mais o sucesso da personagem. Sem dúvidas, o que consagrou o sucesso da Mônica foi o lançamento da sua revista. Tudo começou em 1967, quando a editora Abril, que era forte no mercado de quadrinhos e revistas, resolveu fazer seu próprio jornal. A Folha, para não se sentir ameaçada, resolveu disputar com a Abril o mercado de quadrinhos e pediu que o Maurício lançasse 4 gibis iguais às do Pato Donald. E assim Maurício fez revistas do Piteco, Cebolinha, Bidu e Horácio. Houve até divulgação dessas revistas na Folhinha na época. Como a Abril se sentiu ameaçada, ela desistiu do projeto de jornal e a Folha desistiu dos quadrinhos. Infelizmente, nem o Maurício de Souza teve acesso aos exemplares desses gibis. Em 1969, Maurício recebeu outra proposta. A editora Vozes o contatou para criar uma revista da Mônica, pois eles estavam tentando diversificar seu catálogo de revistas, que era mais focado com ciências, teologia e filosofia. Tudo deu certo, Maurício fez a revista, ela foi impressa e Simval, o responsável por todo o projeto, acabou sumindo, não deu mais notícia. Isso porque ele foi perseguido pela ditadura militar e acabou sendo preso. Com medo de que seu telefone estivesse grampeado, os funcionários da editora pararam de falar com ele e assim o projeto da revista da Mônica foi cancelado. Eis que, finalmente, em 1970, Victor Civita, presidente da Abril, liga para o Maurício querendo lançar uma revista da Mônica. Em menos de um mês, todos os acordos foram fechados, mas quase que a Abril passou a perna no Maurício de Souza, pois havia uma cláusula que no futuro, em determinadas circunstâncias, a Abril poderia se tornar proprietária dos direitos de uso dos personagens do Maurício. Resolvido esse dilema, em maio de 1970, Mônica chegava nas bancas de todo o país, com tiragem inicial de 200 mil exemplares, o que foi um marco para a época, e com o tempo a personagem dominou o mercado de quadrinhos no Brasil. A revista fez tanto sucesso que, em 1971, rendeu para o Maurício o troféu Yellow Kid, o Oscar das histórias em quadrinhos, e a Abril ganhou o prêmio Gran Guinige, considerando a revista da Mônica como o melhor produto lançado naquele ano. Vocês podem notar que o visual da Mônica começou a ficar diferente nesse período, com as bochechas pontudas. Isso porque, como o Maurício fazia muitas tiras da personagem, os desenhos saíam às pressas. Ele escorregava e formava essa ponta, mas era questão de tempo até a personagem ficar como conhecemos. Eu tinha que pegar uma velocidade de desenho que na hora que eu ia fazer isso daqui com a pena, que eu devia fazer redondinho, eu passava no ponto aqui. Eu não conseguia fazer isso aqui pela velocidade. Então, todos os personagens começaram a ficar bochechudos. Claro que o Maurício aproveitou do sucesso da personagem para licenciar diversos produtos, como o próprio boneco da Mônica, produzido pela Troll, que é uma verdadeira raridade hoje em dia. Ele também aproveitou para lançar o primeiro disco dela, chamado A Bandinha da Turma da Mônica, com uma música bem parecida com a que conhecemos hoje. Esse álbum foi relançado em 2013 e hoje está disponível no Spotify. Ouçam como era bem diferente. Sou a Mônica, tento sim e sabichona. Sou a Mônica, tão teimosa e tão mandona. Nessa mesma época, a Mônica estreou seu primeiro desenho animado, patrocinado pela Sica, transmitido na Globo no Natal de 1976, chamado Feliz Natal pra Todos, com essa música que se tornou um clássico de Natal da Turma da Mônica. Feliz Natal pra todos, Feliz Natal.
Já nos quadrinhos, foi lançado seu primeiro almanaque, reunindo as melhores histórias da personagem e com uma entrevista com Maurício de Souza. Hoje seu almanaque é uma raridade. Mas voltando para 1972, Maurício resolveu estrear a turma no teatro com a peça Mônica contra o Capitão Feio, apresentado no Teatro Aquários, em São Paulo. Só que a peça foi um fiasco, isso porque as pessoas que imitavam os personagens usavam apenas uma máscara. Foi a partir daí que o Maurício teve a ideia de vestir o corpo todo dos atores, como é feito até hoje. A turma só voltou aos teatros em 1978 com a peça Romeu e Julieta, dessa vez no Tuca, em São Paulo também. Diferente da primeira, essa foi um sucesso de público, tanto é que durou 8 meses, indo parar os quadrinhos com uma edição especial e depois foi redesenhada em 2 atos, um no gibi da Mônica e outro no gibi do Cebolinha, com os belíssimos desenhos de José Márcio Nicolosi, que junto com Amy Acosta trazia um novo visual para a Mônica. Falando em novo visual, no final dos anos 70, com a contratação de novos desenhistas, Maurício cada vez menos fazia os desenhos dos personagens, e eles começaram a ganhar traços mais redondos, em especial com a chegada de Amy Acosta, que foi a grande responsável por essa mudança. Com isso, em 1979, a Mônica ganhava seu primeiro álbum de figurinhas, e ali vemos que o visual arredondado da personagem veio para ficar de forma definitiva. A década de 70 foi o auge das criações mirabolantes do Maurício. Tanto é que no final do período, a Mônica ganhou sua própria loja numa região bem localizada de São Paulo, na Rua Augusta, bem próxima da Avenida Paulista. O sucesso foi tão grande que Maurício criou várias franquias da lojinha da Mônica pelo Brasil. Só que infelizmente elas duraram só até o final da década de 80, por conta da concorrência com as grandes magazines. Atualmente, a lojinha da Mônica é apenas virtual e possui uma dentro da Maurício de Souza Produções e no Parque da Mônica no Shopping SP Market. Além disso, a Mônica passou a ser publicada internacionalmente em alguns países da Europa. Na década de 80, a Mônica entrava de vez nos desenhos animados, com a chegada do seu primeiro longa de animação. Nesse período, Maurício de Souza adquire a produtora Black and White in Color, com o objetivo de produzir filmes e propagandas da Turma da Mônica. Até esse período, apenas a Sica tinha propagandas televisivas da turma, que era feita em estúdio próprio. Agora, com Maurício tendo seu estúdio, sua equipe poderia produzir comerciais para outras empresas também. Ele criou pequenos filmes de 5 minutos com seus personagens que passaram nas sessões de cinema. Teve uma boa aceitação até que finalmente ele resolveu mergulhar de vez no mundo dos longas-metragens. E, em 23 de dezembro de 1972, Mônica ganhava seu primeiro filme nos cinemas, chamado As Aventuras da Turma da Mônica, um clássico que foi sucesso de público quando foi lançado. Neste filme, recriaram a música da Mônica, melhorando a versão feita no primeiro disco dela. Nos anos seguintes seriam lançados A Princesa e o Robô, As Novas Aventuras da Turma da Mônica e A Sereia do Rio, todos nos cinemas. Mas como fazer filme era algo custoso e o retorno financeiro não estava sendo viável apesar do grande público, Maurício focou apenas nos VHS. E a Mônica ainda ganharia mais 2 lançamentos na década de 80, O Bicho Papão e A Estrelinha Mágica. Nesse período, o Coelhinho da Mônica ganhou um nome. Isso ocorreu em 1973, quando Maurício resolveu fazer um concurso entre os leitores para dar um nome ao coelho dela, que até então era chamado só de Coelhinho. Eis que, na edição 161 da personagem, Mônica chega apresentando o nome dele, Sansão, sugerido por Roberta Carpe, essa garotinha de Ribeirão Preto. Já em 1987, a personagem muda de casa e vai parar na editora Globo. Com isso, a tiragem de suas revistas mais que triplicou, alavancando ainda mais a personagem no mundo dos quadrinhos. Nos CDs, resolveram repaginar novamente a música da personagem com o lançamento do disco Turma da Mônica, nome simples, mas cujas músicas são nostálgicas para os mais velhos hoje em dia. Sou a Mônica, deito sim e sabichona. Sou a Mônica, tão teimosa e tão mandona. No início da década de 90, Maurício aproveitou a onda do sucesso que os videogames estavam fazendo e deixou a Tectoy fazer um jogo da Mônica, chamado Mônica no Castelo do Dragão. Na verdade, o jogo era apenas uma reprogramação de Wonder Boy em Monsterland, onde trocaram os personagens do jogo original pelos personagens da Turma da Mônica. O jogo teve 2 sequências, Turma da Mônica em O Resgate e Turma da Mônica na Terra dos Monstros. Infelizmente, o setor de jogos nunca foi o forte da personagem, só anos depois, em 2013, que lançaram outro jogo dela, desta vez para os smartphones, chamado Coelhadas da Mônica, que acabou sendo descontinuado e hoje não é possível baixá-lo mais. Porém, outra área que deu muito certo com a personagem foi a criação do seu parque temático. Tudo começou lá na década de 70, quando Maurício viajava para o exterior e observava o funcionamento dos parques, e numa dessas viagens ele conheceu um homem chamado Macmillan,
um canadense especializado em criar parques de diversões para diversos clientes da Europa e dos Estados Unidos. E com ele, Maurício teve a ideia de fazer um parque sem motores e sem sapatos, ou seja, tudo funcionaria com base na movimentação da criançada, sem precisar apelar para aparelhos eletrônicos e com todo mundo com os pés no chão. Maurício conta que levou mais de 10 anos para achar um lugar para o parque. Nos anos 80, ele criou a Pracinha da Mônica, que era um playground itinerante que rodava diversas capitais do país, com vários brinquedos simples e fáceis de montar e desmontar. Até que, finalmente, no dia 25 de janeiro de 1993, no aniversário da cidade de São Paulo, era inaugurado o Parque da Mônica. Logo de cara, ele foi um sucesso. Já na inauguração não cabia quase ninguém, e todos os finais de semana o parque lotava. Ele também teve parques em outras cidades, como Curitiba e Rio de Janeiro, mas que infelizmente não vingaram. O parque do Shopping Eldorado foi fechado em 2010, e a Mônica só passou a ter outro parque em 2015, no Shopping SP Market, que funciona até hoje. Já em 1994, Mônica ganha um presente do Cebolinha e do Cascão, um cachorro com a cara dela, literalmente. Tanto é que ganhou o nome de Monicão e fez tanto sucesso que participa das histórias até hoje, inclusive nos desenhos animados. Ainda nos anos 90, a Mônica estreou o Disque Mônica, um serviço em que a criançada ligava para um telefone e podia ouvir historinhas da Turma da Mônica. Em uma época em que a internet mal havia começado, o serviço foi uma febre e provavelmente deu muita dor de cabeça para os pais, pois a conta de telefone vinha salgada depois. Ainda assim, muitos aqui nem devem imaginar como é ficar ouvindo Turma da Mônica por telefone, e outros devem sentir uma nostalgia desse período. Em 1993, a personagem completava 30 anos, e com isso recebeu uma edição especial, onde era apresentada toda a sua trajetória, fotos da filha do Maurício que inspirou a personagem, além de uma entrevista com a personagem e com a filha. No meio do gibi, tinha uma sessão especial chamada Como Eu Vejo a Mônica, onde alguns artistas nacionais e internacionais faziam a sua versão da Mônica. Nas páginas seguintes tinham algumas tiras clássicas e as principais histórias da personagem. Essa revista é um verdadeiro clássico hoje em dia, e foi uma das primeiras publicações contando a história da Mônica. Como curiosidade, tinha uma história inédita chamada Mônica 30 anos, e no primeiro quadrinho eles estão no futuro, no ano de 2023, e olha só como eles imaginavam que a gente estaria hoje em dia. Na década de 90, aproveitando a ascensão que a internet estava tendo no país, Maurício criou o site monica.com.br, que foi um tremendo sucesso, recebeu diversos prêmios e é nostálgico para os mais velhos hoje. Quem lembra daquele joguinho do Splash aqui? O site foi reformulado anos depois e passou a ser turmadamonica.com.br, porém foi ficando bem mais simples e atualmente só apresenta alguns destaques da MSP e quadrinhos para venda. Mas voltando no tempo de novo, em 1998 a personagem ganhou outra edição especial, desta vez em homenagem aos seus 35 anos e que trazia um CD da turma de brinde. Desta vez a edição foi mais simples que a anterior, tendo apenas 2 entrevistas com o Maurício, sendo que na segunda é a Mônica que faz perguntas para ele. Algumas fotos da família do Maurício foram apresentadas e uma história inédita contando toda a trajetória da Tetucinha. Mas o melhor mesmo foi a tirinha final que eu precisava mostrar aqui. Neste mesmo ano, Maurício de Souza recebe uma ligação da direção da Rede Globo com a proposta de levar a Turma da Mônica para a programação matinal, com um programa diário de meia hora de duração, com diversas promessas que encheram os olhos do Maurício, como uma cidade cenográfica simulando o bairro do Limoeiro e ainda com transmissão no exterior, além de um canal na TV a cabo só da Turma da Mônica. Com a Globo Filmes, estava planejando um longa-metragem animado para o cinema e a Globo ainda queria ser sócia do parque temático que o Maurício inauguraria no Rio de Janeiro. Com isso, o Maurício contratou uma equipe e produziram diversos curtas animados para serem exibidos. No entanto, nada da Turma da Mônica estrear na Globo. A emissora apenas exibiu pequenos filmes de 30 segundos alertando as crianças sobre os perigos da insolação, desidratação, entre outras coisas. Também existe um launch médio no YouTube de um quadro no programa Bambu Luar chamado Turma da Mônica na TV, onde vimos um pouco de como seria o projeto. Aqui aparecem os personagens da Turma do Penadinho. Onde já se viu? Que falta de respeito! Ah, quem ele pensa que é? Puxa, Dona Morte, por que essa bronca? Aquele fantasma escritor. Vê se pode. O que ele está pensando? Depois de uma extensa briga do Maurício de Souza com a emissora, envolvendo até processo judicial, o contrato assinado em 1998 foi cancelado e a turma foi exibida na emissora em 2003, sem nenhum tipo de renovação. A Mônica só voltaria anos depois na Globo, exibindo até alguns especiais de Natal, mas logo sairia de novo, até por conta do fim da programação infantil na emissora. Em outubro de 2001, foi realizado na Pinacoteca de São Paulo uma exposição chamada Histórias em Quadrões, que reunia quadros de artistas consagrados feitos pelo Maurício de Souza utilizando a Turma da Mônica. Claro que a personagem foi destaque em vários quadros, especialmente no Mônica Lisa, representando o quadro mais famoso do mundo. Em 2004, finalmente a Turma da Mônica voltaria aos cinemas com Cine Gibi, o filme, que se tornou um clássico junto com Uma Aventura no Tempo, que foi lançado em 2007 e foi um sucesso de público na época.
época. Neste mesmo ano de 2007, a personagem se tornou embaixadora da Unicef. Isso porque, muito antes do protagonismo feminino ganharem relevância no Brasil e no mundo, a personagem já demonstrava sua força. Como embaixadora, a Mônica recebe a missão de continuar garantindo os direitos infantis, a educação, saúde, proteção e cuidados. Tanto é que até hoje possuem historinhas educativas mostrando para a criançada a importância da vacinação, lavar as mãos, combate à intolerância religiosa, dentre vários temas. Isso mostra que a Mônica estava com tudo, tinha sua presença bem estabelecida no mercado e com isso Maurício cogitava outros projetos para a personagem, como o lançamento da sua versão jovem, mas o pessoal do estúdio nunca animava com a ideia, acharam que era algo arriscado demais. Afinal, não se pode mexer em time que está ganhando, né? Metade do meu estúdio era contra, achava que era muito arriscado, mas eu entendia que eu precisava fazer isso estrategicamente. Por quê? A garotada que estava lendo gibi chegava nos seus 12, 13 anos, achava que gibi era coisa de criança e se bandeava para o mangá japonês. Eu falei, ué, então se eles gostam de história em quadrinho, gostam da minha história, gostam de mangá japonês, eu vou fazer uma mistura disso aí e fazer um novo produto. Então, depois de algumas reuniões de diretoria, mudança de editora para Panini e mais algumas conversas, eis que, em agosto de 2008, era lançada a primeira revista em mangá da versão jovem da personagem. Dessa vez com tiragem inicial de 500 mil exemplares, todos vendidos. Um ano antes disso, em 2007, Maurício recebeu uma proposta do governo chinês para usar a força da Mônica para alfabetizar as crianças chinesas. Curiosamente, no Brasil, ele tem tentado fazer isso há muito tempo, mas até hoje nenhum ministro da Educação ajudou com esse projeto. E no Brasil nada? No Brasil, eu falei para você, 5 ministros, né? Eu estou esperando o 6º. Depois de ter lançado praticamente tudo da personagem, ainda havia espaço para muito mais, e este espaço estava aqui, no YouTube. Em 2012, era criado o canal da Turma da Mônica, lançando os desenhos clássicos da personagem no YouTube, quebrando o recorde de visualizações. Tanto é que o canal ultrapassou a marca de 10 milhões de inscritos. Um dos grandes motivos deste sucesso foi o lançamento de Mônica Toy, que são versões em chibi dos personagens, sem falas, eles apenas emitem esse som. Esse projeto começou numa brincadeira, quando Bruno Ronda Leite fez alguns convites em formato Toy Art para o aniversário de 50 anos da Mônica, a verdadeira filha do Maurício. O pessoal gostou tanto daquilo que acharam que merecia literalmente sair do papel e ir pro vídeo. O projeto deu tão certo que bombou em visualizações no YouTube. Isso porque, por não possuir falas e serem desenhos curtos de 30 segundos, qualquer pessoa de qualquer país, a qualquer momento, pode parar para assistir e se divertir. Falar em diversão, chegou a vez dos jovens e adultos voltarem a se divertir com a Turma da Mônica, mas dessa vez desenhada por outros artistas. Lembram que na edição de 30 anos dela, outros artistas fizeram a personagem nas suas versões? Isso inspirou o editor Sidney Guzman a lançar em 2009 o Maurício de Souza por 50 artistas. Um livro que reunia 50 artistas brasileiros criando histórias da Turma da Mônica para homenagear os 50 anos de carreira do Maurício. O sucesso foi tão grande que rendeu mais 2 livros, e em 2012 foi lançado o selo Graphic MSP, começando com o Astronauta Magnetar, e no ano seguinte veio Turma da Mônica Laços, a primeira graphic novel da personagem feita por Victor e Luca Fage. Em 2016, ela protagonizaria uma graphic novel sozinha, com Mônica Força, feita por Bianca Pinheiro. Já em 2013, a personagem completava 50 anos, e com isso foram feitas diversas homenagens para a Mônica. A imprensa toda anunciou esse momento histórico, tiveram edições especiais, estátuas personalizadas da personagem foram espalhadas por diversas capitais do Brasil, uma exposição no MUBI e até vídeos do canal da Turma da Mônica celebraram o momento. Aliás, foi nesse ano que este canal surgiu com o vídeo Tudo Sobre a Mônica, sendo uma homenagem da minha parte aos 50 anos da personagem. Olá! Nesse vídeo vamos falar tudo sobre a Mônica, uma grande personagem criada por Maurício de Souza e que este ano completa 50 anos. Depois disso tudo e com 50 anos de carreira, é difícil imaginar que poderiam inovar com a personagem, mas dessa vez a ideia não veio do Maurício. Isso porque em 2015 ele foi pego de surpresa quando anunciaram na Comic Con um live action da Turma da Mônica, fazendo com que o Maurício chorasse no dia do anúncio. Com isso, em 2019, era lançado nos cinemas a primeira versão em carne e osso da Mônica, tendo o mesmo nome da graphic que inspirou o filme Turma da Mônica Laços. A personagem foi interpretada por Julia Benitti. Para que lado a gente vai agora? Obviamente por esse, né? Não, Cebolinha, por esse. Mônica, a gente tem que ir por aqui. Não, a gente tem que ir por aqui. Eu sei que esse é o caminho certo. E eu sei que esse é o caminho certo.
Mônica, é aqui. Já em 2016, a MSP criou um novo projeto chamado Donas da Rua, utilizando a força da Mônica como uma liderança feminina, para dar mais empoderamento às meninas e mostrando que elas podem ser o que quiserem. O projeto segue forte até os dias de hoje. Em 2018, Mônica entra de vez na era digital, com o lançamento do aplicativo Banca da Mônica, que reúne até hoje edições atuais e históricas da personagem e de sua turma. Finalmente chegamos no período atual e parece que cada vez mais a Mônica alcança voos mais altos, literalmente. Isso porque neste ano de 2023, em homenagem aos 60 anos da personagem, a Gol lançou o avião da Mônica, um Boeing totalmente personalizado com a cara da personagem. Aliás, nos 60 anos da Mônica criaram o slogan Sempre Fui Forte, reforçando a ideia do projeto Donas da Rua, mostrando para as meninas que elas podem ser tão fortes como a Mônica em todos os âmbitos da vida delas. Apesar de não ter tido homenagens tão marcantes quanto seus 50 anos, a Mônica ganhou um livro especial de 60 anos, um belíssimo episódio de Mônica Toy, onde o Maurício conversa com a sua filha nas suas versões Toy, e até um podcast chamado Monicast, onde os apresentadores Fi e Edu do Diva Depressão convidaram diversos artistas da MSP para contar os primeiros filmes da Mônica, dos games, spin-offs, entre vários temas sobre a personagem, totalizando em 10 vídeos muito legais de assistir. Nos teatros tiveram apresentações em homenagem aos 60 anos dela, e no Instagram oficial da Turma da Mônica foram feitas diversas postagens mostrando curiosidades sobre a personagem. E nas edições 37, todas as edições dos personagens da Turma da Mônica foram em homenagem aos 60 anos dela, formando uma ilustração única com as capas. Além disso tudo, a personagem teve diversas homenagens em São Paulo, como desenhos da Mônica no prédio da Fiesp, uma tira gigante no edifício Lied, um Sansão gigante na Avenida Paulista e uma exposição de Sansões feitas por estilistas brasileiros. Pois é, 60 anos é muito tempo para contar a história. Isso só mostra como Maurício de Souza conseguiu adaptar a Mônica conforme o tempo foi passando. Interessante é que ela surgiu como uma personagem à frente do seu tempo. Afinal, numa época em que as mulheres tinham poucos direitos, a Mônica já mostrava quem mandava no pedaço. Tanto é que logo se tornou a protagonista da turma, ganhou seu próprio gibi, virou brinquedo, foi pra televisão, telefone, cinema, teatro, videogame, internet, tem até seu parque temático, é embaixadora e agora possui diversas versões do Mônica Verso. Não é à toa que mesmo após 60 anos, a Mônica prova que sempre foi e sempre será forte. Para finalizar, como vocês viram, o canal começou com o vídeo da Mônica e, em homenagem aos 10 anos do canal, refiz o vídeo da personagem mais importante da carreira do Maurício, trazendo todos os detalhes que ela merecia. É muito gratificante saber que destas 6 décadas eu faço parte de uma, junto com vocês que ajudaram a manter o canal por tanto tempo. Meu muito obrigado e vamos continuar juntos descobrindo tudo sobre a Turma da Mônica.